Olá, hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante emblemático, bastante difícil, mas que é muito necessário e nós precisamos demais falar sobre isso. O veneno silencioso da ofensa. Nós precisamos entender um pouco esse caminho para poder sair dele ou não entrar nele. O que me aprova a ofensa? Ou o que me provoca a ofensa? Geralmente são acusações, senso de injustiça, calúnia, difamação, as insinuações do outro para comigo, me acusar sem apontar o dedo, né? O cinismo, descaradamente em dizer o que pensa para mim, sem avaliar o momento da minha situação, meu momento emocional, né? O sarcasmo, que são zombarias, críticas, deboches, chocarrices, o desprezo do outro para comigo, desdém, desvalorização das minhas potencialidades, do meu valor moral, né? O abandono, a traição, o agir pelas costas, tramar contra mim, me abandonar. Tudo isso são ingredientes que me levam à ofensa, que me levam a ficar ofendida, ofendido, que me machuca, que me fere, que me trava o caminho, que me arremessa para um atalho, aonde eu fico perdido, às vezes, por meses, por dias, por horas, por anos. Muitos têm dificuldades prolongadas de processar tudo isso. E nós precisamos entender esse caminho da ofensa. Ele, na verdade, ele é um caminho de mão dupla. Ele não é bilateral, ele é unilateral, ele é bilateral, não é unicamente de um lado só. Quem são os que me provocam a ofensa? Eu preciso entender quem são essas pessoas que me provocam a ofensa. Por isso que eu quero aqui dizer que é uma mão de via dupla, porque eu também posso ser ofendida, como eu também posso ser a ofensora, né? Então, nós temos aqui alguns conselhos para dar para evitar você ser ofendido, eu ser ofendido. Evite a pessoa soberba. A pessoa soberba geralmente tem tendências a nos magoar e a nos ofender. Ela é altiva, ela é orgulhosa, ela julga, ela se faz melhor e age se fazendo melhor do que nós, se sente superior a mim e a você. Então, o soberbo é uma pessoa que nós devemos sabiamente evitar, mesmo que aparentemente haja alguma compensação, mesmo que aparentemente a gente acha que vale a pena essa parceria com esse soberbo, eu recomendo você a evitar a pessoa soberba. O arrogante, evite também a pessoa arrogante. A pessoa arrogante, ela é insolente, ela revida nas palavras. O que é insolência? Revidar nas palavras, transgredir os nossos sentimentos com palavras fora de hora, fora de momento. Ela é presunçosa, ela age com presunção, com suspeita. A insolência está sempre colocando uma palavra de suspeita contra nós. E evite também as pessoas vingadoras. Geralmente, como eu vou encontrar ou identificar a pessoa vingadora? A pessoa vingadora, ela usa de adjetivos, às vezes, velado e, às vezes, declarados. Então, observe os sentimentos das pessoas nas suas palavras. Então, para você identificar uma pessoa vingadora, observe o que ela diz. E aí você vai perceber se ela tem vingança, se ela tem sentimentos de vingança contra qualquer coisa que faça ela quer revidar. Ou ela quer revidar, ou ela quer o revide. Seja do outro, seja da vida, mas é uma pessoa que deseja o revide. De alguma maneira, ela deseja o revide. Então, o vingador, você tem que observar ele também num detalhe mais apurado. Então, como a ofensa é uma via de mão dupla, eu tenho que observar
todos esses ingredientes no outro, como em mim também. Eu preciso saber se eu também não sou uma pessoa suscetível a ter soberba, arrogância, sentimentos de vingança, ser acusadora, ser cínica, sarcástica, traidora. Eu também preciso me avaliar, eu preciso olhar para mim também, para que eu possa fazer um mapeamento do processo da ofensa. A ofensa, geralmente, ela revela tanto o ofendido como o ofensor, né? Por isso que eu preciso analisar. Eu fui ofendida? Fui. Mas por que eu fui ofendida? Eu tenho que entender por que eu fui ofendida. Quais são desses adjetivos que foi citado aqui acima, quais foram as situações que eu também me envolvi? Porque o ofendido, ele revela em mim, ele revela o outro em mim e eu no outro. Então, entenda que nós precisamos ser sábio nesse mapeamento, sincero conosco e sincero ao olhar para o outro, né? Ele vai revelar também essa avaliação e esse mapeamento sincero e franco sobre o processo da ofensa. Ele vai revelar o empobrecimento quanto o enobrecimento. Ou seja, ele vai revelar quem é empobrecido e quem é enobrecido, né? Ele vai dizer muito sobre a nobreza do outro e sobre a nobreza, a pobreza que há em mim ou que há no outro. Então, tá vendo que nós não podemos avaliar a ofensa somente por um ponto de vista, mas por dois pontos de vista. Por que ocorrem as ofensas? Então, aqui nós vamos avaliar por que ocorrem as ofensas. Geralmente é por causa de desafetos ou rejeições. Duas coisas também são clássicas no processo da ofensa, a inveja e o preconceito. O invejoso, ele vai desejar o que eu tenho ou o que eu sou. O preconceituoso vai desprezar o que eu tenho e o que eu sou. Então, veja que são linhas de pensamento e atitudes opostas, mas que têm o mesmo efeito devastador de ofender e ser ofendido, né? Salomão nos ensina muita coisa a respeito da ofensa. E ela nos ensina muitas coisas a esse respeito, dizendo assim: o furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? O que Salomão está querendo dizer para mim e para você nesse texto? A inveja, ela é sutil, camuflada, escondida e velada dentro do coração do outro. Então, nós temos que observar os invejosos ao nosso redor para nos proteger dele e não ignorar essa inveja sentida contra mim. E nem a minha inveja sentida contra o outro, porque eu também não estou isenta de sentir inveja. Então, é nisso que nós precisamos entender. Provérbios 14, 13 continua nos dizendo também: o pensamento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão dos ossos. E podridão dos ossos contamina, azeda o ambiente, torna o ambiente nefasto, tóxico, né? A inveja deseja o que eu tenho, e o invejoso deseja também o que eu sou. Então, nós precisamos observar. E observar também a pessoa preconceituosa. A pessoa preconceituosa também, ela cria uma sucessiva de invejas no nosso coração quando ela nos despreza, às vezes de maneira velada, às vezes de maneira explícita, mas ela nos despreza. O preconceituoso nos joga para fora da tenda. O preconceituoso, ele nos arremete para longe do ambiente de amor, de afeto, de acolhimento, né? E como se proteger das ofensas? Como que a gente vai se proteger de ser ofendido? Salomão tem mais conselhos para nos dar e recomendações precisas para nos ajudar
nesse empreendimento. Evite o tolo. Uma das coisas que Salomão mais recomenda em Provérbios é evite a pessoa tola. A pessoa tola, a Bíblia diz assim, vai dizer assim, não repreenda o tolo, porque ganharás um inimigo. Repreenda o sábio e conquistará mais um amigo e o fará dele mais sábio ainda, né? Então, o que é evitar o tolo? O que é o tolo? Quem é o tolo? Quem é a pessoa tola? Ela é encolerizada ou irada, ela vive o tempo todo em contenda com o outro, com o ambiente, com as pessoas, com a equipe. Ele é desordeiro e na sua desordem ele faz com que o ambiente também torne desordenado. Ele não tem entendimento, veja que agora há pouco eu falei, não corrija o tolo, porque ele vai se irar contra você. Então, como ele não tem entendimento de nada, nada que você falar para ele vai acrescentar alguma coisa. Então, não perca tempo corrigindo o tolo. Não perca tempo corrigindo o cabeçudo, o teimoso, o que tem cabeça dura. Não faça isso, porque ele vai se irar contra você e vai se tornar seu inimigo e vai te ofender. Ele é também precipitado nas palavras. O tolo geralmente fala demais, fala muito, fala inconvenientemente, fala acima do que tem que falar. Então, ele se precipita nas palavras. Ou ele fala antecipadamente, ou ele fala demais, ou ele fala muito. Mas ele é precipitado nas palavras e tropeça o tempo todo nas palavras. E ele é também intrometido. A pessoa tola se intromete em tudo, porque ela é soberba. E ela acha que ela sabe tudo acima de todos. E então ela se intromete em coisas alheias, e aí que vem as ofensas, as mágoas, os ressentimentos. Então a pessoa tola, ela deve todos os dias ser rejeitada e deixada de lado. Afaste-se de pessoas assim, afaste de pessoas tolas. Um outro conselho de Salomão também, que nós vamos encontrar muito em Provérbios, é a pessoa irada. A ira repousa no íntimo do tolo. Eclesiastes 7:9. Então, a pessoa tola, ela é, além de tudo isso que eu falei acima, ela também é uma pessoa irada. Então, ela se ira com facilidade. Ela é intempestiva, ela é impaciente e intolerante. Então, ela se ira facilmente. Salomão diz assim também em Provérbios 22:24. Não seja amigo do irado, o homem briguento, nem ande com o colérico. Então, Salomão está dizendo, está reforçando aqui de novo, não anda com a pessoa irada, briguenta, que se coleriza o tempo todo com questões pequenas, bobas, insignificantes, que acha motivo para tudo, acha motivo para falar de tudo. É o famoso chato, né? É o famoso chato no nosso meio. Provérbios 29:22 também vai dizer assim, o homem irado levanta contenda e o furioso multiplica as transgressões. Você vê que o irado, ele briga o tempo todo, ele está brigando o tempo todo com as questões, com as pessoas, com a situação do momento, né? Então, nós devemos evitar pessoas assim, e com isso nós vamos melhorar nossas relações no processo de ofender e ser ofendido. Num terceiro ponto, Salomão também nos aconselha, evite o soberbo. O soberbo, geralmente, ele não é briguento, não é irado, mas ele é altivo de espírito, ele é frio, ele é indiferente a você, à sua dor, aos seus sentimentos, ao momento que você está enfrentando na vida. Então, ele é soberbo. Provérbios 16:19 vai dizer assim, melhor é o humilde de espírito, e os mansos do que repartir com os soberbos. Então, não faça negócio com a pessoa soberba, não se envolva com o soberbo, não feche acordos com a pessoa soberba, porque você vai ter trabalho com ela, você vai ter dor de cabeça com a pessoa soberba. Evite ela.
Mesmo que aos seus olhos o negócio seja bom, mas se você perceber que a pessoa é altiva de espírito, soberba, vaidosa, sai fora dela e vai fazer alianças com os humildes. Provérbios 18, 13 diz assim: Deus odeia a soberba, o arrogante, o mau caminho e a boca perversa. Então, siga os conselhos do Senhor, siga os conselhos da palavra de Deus, siga os conselhos de Salomão, nesse quesito que diz: evita o altivo de coração, a pessoa soberba. Não veja vantagem nenhuma em andar com ela e fazer alianças com ela. Então, entende como é uma via de mão dupla? E quem de nós, eu e você, já não fomos em algum momento da nossa vida, ou somos até hoje em algum momento da nossa vida, o tolo, o soberbo, o irado, o arrogante, o altivo? Todos nós estamos suscetíveis a esse pecado, a esses delitos, a esses erros. Mas nós temos que aprender a ser melhor do que tudo isso. E nós temos que aprender a nos corrigir, a corrigir a nós mesmos, a corrigir a nossa mão, a nossa via. Se nós temos sido tolos, se nós temos sido irados, soberbo, arrogante, altivo, se nós temos provocado no outro a ira, se nós temos sido preconceituosos, invejosos, nós temos que primeiro nos avaliar. Avaliar profundamente e sinceramente quem somos. E depois avaliar profundamente e sinceramente quem o outro é ao nosso redor. Isso vai fazer de mim e de você pessoas melhores, e isso vai tornar o nosso caminho mais plano, de maneira mais caminhável, que nós possamos trilhar por caminhos mais planos e mais floridos e menos espinhosos. Então, nós temos que fazer uma avaliação sincera e profunda. Quem de nós, ao longo da vida, não fez nada disso e acha que não fez nada disso, precisa, sinceramente, se avaliar, então. A ofensa cria entre nós ressentimentos, mágoas, rancores, ódios, amargura. O coração ressentido apodrece os ossos e contamina a todos. Uma pessoa ressentida, amarga, ninguém aguenta ficar do lado dela, porque ela fica rixosa, ela fica reclamenta o tempo todo, ela reclama de tudo, ninguém suporta. Por isso que diz a pessoa ressentida apodrece os ossos, por causa disso, porque ela fica apodrecida, e apodrecido cheira mal, infecta todo o ambiente. Então, nós temos que ser perfumados com perfume, com o bom perfume de Cristo. Nós temos que procurar tirar essa podridão do nosso coração, que é o ressentimento, a mágoa, o rancor, o ódio, pelo processo da ofensa, né? Como vencer tudo isso? Como eu venço a ofensa no meu dia a dia? Como eu posso vencer tudo isso? Com a nobreza de Cristo. Cristo foi nobre, suportou todas as ofensas em vida, na cruz do Calvário, tudo recaiu sobre ele, e ele foi nobre, ele não revidou, ele foi manso em todo o tempo. Então, nós temos que seguir o exemplo de Cristo para a nossa vida. E fazendo assim, nós podemos, então, alcançar êxito no sentido da ofensa. E como eu faço isso? Bendizendo os que me caluniam. É difícil. É cristianismo à prova de fogo. Bendizer aquele que me maldiz. No fundo, o primeiro impacto que eu tenho é do revide. É do tapa na cara. Ah, tá dizendo mal de mim? Aí eu vou e lembro alguma coisa mal da pessoa e conto para todo mundo e levanto, suscito a ira. A Bíblia diz que a palavra dura suscita a ira, mas a branda aplaca o furor. Então, quando alguém diz, alguém falou mal de você, ou quando eu sei que alguém falou mal de mim, a primeira reação que eu tenho é o revide. Nós não podemos revidar. Então, bendiga. Mesmo que você não esteja sentindo muito conforto nesse bendizer, mas diga, eu abençoo essa vida em nome de Jesus, para que ela vá bem.
para que aquilo que ela deseja de mim, ela seja duplamente abençoada. E quem vai ser duplamente abençoado nesse processo é você e eu, né? Dar a outra face, outro cristianismo à prova de fogo, dar a outra face. Quando alguém te ofender, te prejudicar, te causar dolo, dano em alguma coisa, você dizer assim, olha, eu te dou a outra face para você bater, eu te dou o perdão e a reconciliação e você terá a chance de novo de me ofender e de revidar contra mim. Então, dar a face é reconciliar com aquele que nos ofendeu e nos prejudicou. A Bíblia vai dizer também que o amor cobre multidões de pecado. Então, nós precisamos amar. E se nós não temos esse amor, nós precisamos pedir emprestado de Cristo, que nos amou primeiro e se entregou por nós na cruz do Calvário. Então, dizer, Senhor, de mim mesma, por mim mesma, eu não tenho amor para dar a esse ofensor, mas eu preciso perdoar esta ofensa. Empresta-me o teu amor e me ajuda a perdoar, a superar, a passar por cima desta ofensa. E eu tenho certeza que você vai conseguir, pedindo emprestado o amor de Cristo para a sua vida. O amor, porque o amor ele vai fazer de você uma pessoa justa, pura, amável e de boa fama e virtuosa aos olhos dos outros. Então, quando você mostrar virtude em todos esses ingredientes, em todo esse processo de ofensa e ofendido, as pessoas vão ver a sua atitude e vai te julgar bem, a sua fama de uma pessoa boa vai correr no meio da sociedade, você vai ser bem visto pelas pessoas, e como uma pessoa perdoadora e virtuosa. Então, essas ações de amor, de perdão, de reconciliação, ela tem esse efeito a seu favor, de te tornar justo, puro, amável e de boa fama, que é o mais importante. E a boa fama traz oportunidades para a nossa vida. Uma pessoa famosa para o bem abre caminhos, abre portas, traz convites inesperados, faz com que as pessoas inesperadamente queiram ter você por perto delas. E isso é a recompensa de tudo isso. Porque a Bíblia também vai nos dizer aqui, vai nos alertar de uma coisa muito séria a esse respeito, entre o perdão do ofendido e o ofensor. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte que tem ferrolhos, como os ferrolhos de um palácio. Isso está em Provérbios 18, 19. Veja que o irmão ofendido é como a porta trancada de um palácio, ferrolhos fortes, cadeados enormes de ferros, de aço puro. Você não consegue transpor aquele lugar. É difícil entrar naquele lugar, porque ele é seguro demais e protegido demais. Então, a pessoa ofendida, ela vai se proteger. E para se proteger, ela vai se fechar em todos os seus, nas suas oportunidades. Ela vai se enclausurar, ela vai se recolher, ela vai se afastar das pessoas, do grupo, da igreja, da sociedade. Ela vai ficar uma pessoa difícil de alcançar, difícil de trazer para perto. Por isso, nós precisamos ter cuidado com a pessoa ofendida e ir em direção a ela com o perdão, com a reconciliação, com dar a outra face e trazê-la de volta, trazê-la desse cativeiro que ela mesma se coloca, trazer desse calabouço que ela mesma desce para se proteger. Então, é uma coisa muito séria a ofensa com o ofendido. Então, nós precisamos desbaratar a ofensa, desbaratar o ofendido e desbaratar o ofensor. Né? Paulo nos diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, trate a pessoa com espírito de mansidão, para que assim
olhe para ti mesmo e não seja tentado também. Veja a mão de via dupla aqui, que Paulo está dizendo. Olha, você, por favor, seja espiritual e trate com espírito de mansidão o ofendido, para que você também não seja pego nas suas próprias ofensas. Não seja pego também como uma pessoa ofensora. Então, nós temos que, Gálatas 6:1 diz essa palavra, né? Paulo está dizendo, vigia, não acuse o outro na sua ofensa, para que você não seja também pego ofendendo. A palavra também vai nos aconselhar, se você sabe que alguém está ofendido com você, vai até ele sozinho, tenta se reconciliar. Se ele te ouvir, bacana, amém, ganhou um amigo, trouxe o amigo de volta. Mas se ele não te ouvir, está muito resistente, está muito recolhido, leva alguém com você, leva uma testemunha, traz o assunto à tona de novo e conversa de novo. E se ele insistir em não te perdoar, não te compreender, não reconciliar com você, não dialogar com você, então aí você leva ele à comunidade local daquele momento, as pessoas que estão em volta de vocês e diga, olha, eu tentei por 2 vezes me reconciliar, pedir perdão, perdoar, e a pessoa não quer, ela resiste a mim, ela resiste ao perdão oferecido, à reconciliação oferecida. Então, olha, eu estou entregando ela nas mãos de Deus, e para que vocês saibam que da minha parte eu fui em direção ao conserto, mas a pessoa não quis. Então, aí você está isento, você está perdoado e você está livre de qualquer condenação. E aí é uma questão entre a pessoa e Deus e sua consciência. E também, assim, de nós não desistirmos de ajudar o outro, né? Nós temos que fazer o bem o tempo todo, nós temos que ir na direção. Do que depender de nós, Paulo vai dizer, tem de paz com todos. Então, do que depender de você, tem de paz com as pessoas. Faz a tua parte, faz o teu papel. E eu tenho certeza que tudo vai melhorar para você e as coisas vão mudar de rota, os ventos vão mudar para outra direção. Né? Vede que ninguém trate o mal por mal, seguir o bem com os outros. Alegre-se, ore sem cessar, ore pelos outros. Então, é isso que nós temos que fazer. Isso desbarata o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas. Isso desbarata o ofensor e o ofendido. Nós temos que dar a outra face, nós temos que perdoar, nós temos que bendizer o que nos maldiz. Nós temos que ir em direção ao ofendido e tentar trazê-lo de volta e reconciliar com ele. Mas se ele não quiser, ele vai cair no caldeirão dos tolos, infelizmente. E aí o tratar é entre ele e Deus, e não entre você e ele. Esse é o recado neste dia que eu trouxe para você, que você possa refletir aqueles que têm te ofendido, que você possa refletir aonde você tem caído nas ofensas e que você possa refletir sobre si mesmo e também avaliar que tipo de pessoa você tem sido com o outro, que tipo de comportamento você tem dedicado ao outro e às outras pessoas, que tipo de informação você tem dado, qual é a leitura que você tem feito do outro e qual é a leitura que o outro tem feito de você. Faça esse mapeamento, faça essa reflexão profunda e sincera consigo mesmo. Leve tudo isso para Deus, confesse para Deus que você tem sido irado, tolo, ou que o outro tem se irado facilmente com você e tem sido tolo e soberbo com você. Fale da inveja que você tem, fale do preconceito que você tem, fale da inveja e do preconceito que você tem sentido do outro para com você. Leve isso na mesa do diálogo, na roda dos diálogos, tanto para com Deus, tanto para com o outro e tanto para com você mesmo. E eu tenho certeza que você vai vencer a armadilha da ofensa, que você vai vencer o caminho da ofensa e vai trilhar um caminho melhor em tudo isso. Se você gostou dessa mensagem, dessa reflexão,
compartilhe com outras pessoas que estão precisando ouvir estes conselhos, este alinhamento. Compartilhe com outro e que você seja muito abençoado no dia de hoje e que você vença as ofensas do dia a dia para a sua vida. Que você viva melhor hoje e sempre em nome de Jesus. Eu sou a pastora Miriam Frois e desejo a você a graça, a paz e o amor do Senhor Jesus. Amém.